Capítulo 2. Da Seguridade Social. Seção I. Disposições Gerais. Art. 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social, com base nos seguintes objetivos. I. Universalidade da cobertura e do atendimento. Segunda, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços das populações urbanas e rurais. Terceira, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Quarta, irredutibilidade do valor dos benefícios. V. Equidade na forma de participação no custeio. Sexta, diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social. Nova redação dada pela S. 1013/19. Redação original. Sexta, diversidade da base de financiamento. Sétima, caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Nova redação dada pela S. 2098, redação original. Art. 194. Sétima, caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários aposentados. Sexta, diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social. Art. 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. I. Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre. Nova redação dada pela S. 2098. A. A folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. B. A receita ou faturamento. C. O lucro. Redação original. Art. 195. I. Dos empregadores. Incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro. Segunda. Do trabalhador e do demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social. Nova redação dada pela S. 1013/19. Redação anterior dada pela S. 2098. Segunda. Do trabalhador e do demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social de que trata o artigo 201. Redação original. Segunda, dos trabalhadores. Terceira, sobre a receita de concursos de prognósticos. Quarta, do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Redação dada ao inciso 4 pela S. 42103. Primeiro, as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Segundo, a proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Terceiro, a pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefício ou incentivos fiscais ou creditícios. Quarto, a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154 e quinto, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
Sexto, as contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, terceira, b. Sétimo, são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Oitavo, o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Nova redação dada pela S. 2098. Redação original. Art. 195. Oitavo, o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da Lei. 9. As contribuições sociais previstas no inciso e do caput deste artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas B e C do inciso e do caput. Nova redação dada pela S. 10319, redação anterior dada ao nono pela S. 4705. Nono, as contribuições sociais previstas no inciso e do caput deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Redação original. Nono, acrescentado pela S. 2098. 9 graus. As contribuições sociais previstas no inciso e deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica ou da utilização intensiva de mão de obra. 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os municípios, e dos Estados para os municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. Acrescentado pela S. 2098. 11. São vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses, na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais que tratam a alínea do inciso e o inciso segundo do caput. Nova redação dada pela S. 10319. Redação original acrescentado pela S. 2098. 11. Vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais que tratam os incisos A e segunda deste artigo, para débitos e montante superior ao fixado em lei complementar. 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos B e quarta do caput serão não cumulativas. Redação dada ao 12 pela S. 4203. 13. Revogado pela S. 10319, vide efeitos no artigo 36 da mesma S. Redação original dada ao 13 pela S. 4203. 13. Aplica-se o disposto no 12, inclusive na hipótese de substituição gradual, total ou parcial, da contribuição incidente na forma do inciso A, pela incidente sobre a receita ou faturamento. 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Acrescentado pela S. 10319, seção 2ª, da Saúde, art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, também,
por pessoa física ou jurídica de direito privado. Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. I. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Segunda, atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Terceira, participação da comunidade. Primeiro Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195, com recursos do Orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Renumerado de P único para primeiro pela S. 2900. Segundo a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre, acrescentado pela S. 29100. E, no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%, 15%. Nova redação dada pela S. 8615. Redação original, inciso I acrescentado pela S. 2900. E, no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar prevista no 3 graus. Segunda, no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e dos recursos de que tratam os artes 157 e 159, inciso I, a linha A, e inciso 2º, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios, acrescentado pela S. 2900. Terceira, no caso dos municípios do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artes 158 e 159, inciso I, a linha B e terceiro, acrescentado pela S. 2900. Terceiro, lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada 5 anos, estabelecerá, acrescentado pela S. 2900. E os percentuais de que tratam os incisos 2º e 3º do 2º. Nova redação dada pela S. 8615. Redação original, inciso I acrescentado pela S. 2900. E os percentuais de que tratam 2 graus. Segunda, os critérios de rateio dos recursos da União, vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais, acrescentado pela S. 29100. Terceira, as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, acrescentado pela S. 2900. Quarta, revogado pela S. 8615. Redação original, inciso 4 acrescentado pela S. 2900. Quarta, as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União. Quarto, os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. Acrescentado pela S. 5106. Quinto, lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. Nova redação dada pela S. 6310. Redação original. Quinto, acrescentado pela S. 5106. Quinto, lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. Sexto, além das hipóteses previstas no 1º do artigo 41 e no 4º do artigo 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes à de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei para o seu exercício, acrescentado pela S. 5106.
Sétimo, o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer, além de outros consectários, vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. Acrescentado pela S. 120/22. Oitavo, os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no Orçamento Geral da União com dotação própria e exclusiva. Acrescentado pela S. 120/22. Nono, o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 salários mínimos repassados pela União aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal. Acrescentado pela S. 120/22. 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade. Acrescentado pela S. 120/22. 11. Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal. Acrescentado pela S. 120/22. 12. Lei Federal instituirá pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, a serem observados por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Acrescentado pela S. 124/2022. 13. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, até o final do exercício financeiro em que for publicada a lei de que trata o 12 deste artigo, adequarão a remuneração dos cargos ou dos respectivos planos de carreiras, quando houver, de modo a atender aos pisos estabelecidos para cada categoria profissional. Acrescentado pela S. 124/2022. 14. Compete à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde, para o cumprimento dos pisos salariais de que trata o 12 deste artigo. Acrescentado pela S. 127/2022. 15. Os recursos federais destinados aos pagamentos da assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde, para o cumprimento dos pisos salariais de que trata o 12 deste artigo, serão consignados no Orçamento Geral da União com dotação própria e exclusiva. Acrescentado pela S. 127/2022. Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Primeiro, as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferências entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos. Segundo, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Terceiro, é vedada a participação direta ou indireta de empresas, capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Quarto, a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fim de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Art. 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, e controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Segunda, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Terceira, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. Quarta, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. V. Incrementar,
em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Nova redação dada pela S. 8515. Redação original. V. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico. Sexta. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Sétima. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Oitava. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Seção terceira. Da Previdência Social. Art. 201. A Previdência Social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a nova redação dada ao caput pela S. 103/19, redação anterior dada à íntegra do artigo pela S. 2098. Art. 201. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a.i. cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Nova redação dada pela S. 103/19. Redação anterior dada à íntegra do artigo pela S. 2098. E cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Segunda, proteção à maternidade, especialmente à gestante. Terceira, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Quarta, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. V. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro dependentes, observado disposto no 2 graus. Primeiro, é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados. Nova redação dada à íntegra do parágrafo pela S. 103/19. E, com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional interdisciplinar. Segunda, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Redação anterior dada ao primeiro pela S. 47/05. Primeiro, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. Redação anterior dada à íntegra do artigo pela S. 2098. 1 grau vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar. Segundo, nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. 3 graus todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados, na forma da lei. Quarto, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei. 5 graus é vedada a filiação ao Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência. 6 graus, a gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. 7 graus, é assegurada a aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições. E 65 anos de idade, se homem, e 62 anos de idade, se mulher, observar o tempo mínimo de contribuição. Nova redação dada pela S. 103/19. Redação anterior dada à íntegra do artigo pela S. 2098. L. 35 anos de contribuição, se homem,
e 30 anos de contribuição. Se mulher, segunda, 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Nova redação dada pela S. 10319, redação anterior dada à íntegra do artigo pela S. 2098. Segunda, 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, reduzido em 5 anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos, se para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Oitavo requisito de idade que se refere o inciso I do 7º será reduzido em 5 anos, para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar. Nova redação dada pela S. 10319, redação anterior dada à íntegra do artigo pela S. 2098. 8 graus. Os requisitos a que se refere o inciso do parágrafo anterior serão reduzidos em 5 anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Nono, para fins de aposentadoria, será assegurada contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Nova redação dada pela S. 10319, redação anterior dada à íntegra do artigo pela S. 2098. 9 graus para efeito de aposentadoria, assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em Lei. 9a. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os artes. 42. 142 e 143, o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social ou a regime próprio de previdência social, terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. Acrescentado pela S. 10319. 10. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. Nova redação dada pela S. 10319. Redação anterior dada à íntegra do artigo pela S. 2098. 10. Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. 12. Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas diferenciadas, para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade, e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda. Nova redação dada pela S. 10319. 13. A aposentadoria concedida ao segurado de que trata o 12 terá valor de 1 salário mínimo. Nova redação dada pela S. 10319, redação original do 3 acrescentada pela LC 4705. 13. O Sistema Especial de Inclusão Previdenciária de que trata o 12 deste artigo terá alíquota, se carências inferiores às vigentes para os demais segurados do Regime Geral de Previdência Social. 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca. Acrescentado pela S. 10319. 15. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários. Acrescentado pela S. 10319. 16.
Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, da sociedade de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso 2º do 1º do artigo 40, na forma estabelecida em lei. Acrescentado pela S. 103/19. Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. Nova redação dada ao artigo pela S. 2098. 1 grau a lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios de entidade de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos. 2 graus as contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. 3 graus é dado aporte de recursos à entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. 4. Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários, e as entidades de previdência complementar. Nova redação dada pela S. 103/19. 5. A lei complementar de que trata o 4º aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de planos de benefícios e entidades de previdência complementar. Nova redação dada pela S. 103/19. Redação anterior dada ao artigo pela S. 2098. 5 graus a lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada. 6. Lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar instituídas pelos patrocinadores que trata o 4º e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Nova redação dada pela S. 103/19. Redação anterior dada ao artigo pela S. 2098. 6 graus a lei complementar a que se refere o 4 graus deste artigo estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência privada e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Redação original. Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se benefício sobre a média dos 36 últimos salários de contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes do salário de contribuição, de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes condições. E, aos 65 anos de idade, para o homem, e aos 60, para a mulher, reduzido em 5 anos o limite de idade para os trabalhadores rurais de ambos os sexos, para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, neste incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Segunda, após 35 anos de trabalho, ao homem, e, após 30, à mulher, ou em tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei. Terceira, após 30 anos, ao professor, e após 25, à professora, por efetivo exercício de função de magistério. Primeira, facultada aposentadoria proporcional, após 30 anos de trabalho, ao homem, e após 25, à mulher. Segundo, para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana,
hipótese em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. Seção 4ª. Da assistência social. Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos: i. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Segunda, o amparo às crianças e adolescentes carentes. Terceira, a promoção da integração ao mercado de trabalho. Quarta, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. V. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Sexta, a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Acrescentado pela S. 11421. Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do Orçamento da Seguridade Social, previstos no artigo 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: i. Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como entidades beneficentes e de assistência social. Segunda, participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,5% de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de redação dada ao PÚnico e seus incisos pela S. 4203. I. Despesas com pessoal e encargos sociais. Segunda, serviço da dívida. Terceira, qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. Aqui está um roteiro de encerramento focado motivador para o vídeo da Seguridade Social na Constituição Federal, arts. 194 a 204. Como este é o coração do direito previdenciário, o tom deve ser de conquista e importância. Microfone, roteiro de encerramento, CTA, Seguridade Social na Confira. E com isso, concluímos a leitura integral e atenta do título 8º, capítulo 2º da nossa Constituição Federal, os artigos 194 a 204. Parabéns por chegar até aqui. Você acaba de dominar a base de toda a Seguridade Social brasileira. Entender esses artigos é o primeiro e mais importante passo para gabaritar direito previdenciário em qualquer concurso, especialmente para o INSS. Se este áudio facilitou seu estudo ou memorização, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus colegas de jornada. Sua interação ajuda o nosso canal a crescer e a continuar produzindo materiais de qualidade para você. Inscreva-se agora no Astra Educa Concurso canal e ative o sininho para ter acesso a toda a legislação em áudio de 2026. Lembre-se, a constância é o segredo da aprovação. Obrigado pela sua companhia. Mantenha o foco e até o próximo vídeo. Bons estudos!